A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje ela está escrita em João capítulo 16, versículos 7 a 11 e Romanos capítulo 8, versículos 5 a 7. Diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, e do juízo do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgando. No propósito de Deus, chegará o tempo de enviar o Espírito Santo. Enviar o Espírito Santo seria o fruto da morte de Cristo, que depois que Cristo completou a sua obra de redenção e retornou ao céu, a tarefa de levar adiante e completar a obra de salvação foi assumida pelo Espírito Santo. Jesus sabia disso. A sua obra já estava consumada. João 19, 28 e 30. Agora era o momento da ação do Espírito Santo sobre a igreja que iniciava, mas fundamentada em Cristo. Ele já havia dito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. João fala de outro, não outro diferente, mas outro da mesma espécie, da mesma essência. O Espírito Santo veio para ser o ajudador que Cristo foi quando em seu ministério e convivência com seus discípulos. A presença e a ação do Espírito Santo era tão essencial quanto essencial foi a presença e a ação de Cristo. Porém, Jesus estava limitado pelo humano, mas o Espírito Santo não tem tal limitação. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. O homem, naturalmente, tem sua consciência cauterizada pelo pecado, ou deliberadamente ignora o pecado. Romanos 1, 21, Efésios 4, 18. O Espírito Santo age no coração, tanto para reprovar quanto convencer de pecado. A ação do Espírito Santo no coração do pecador o faz consciente de que ofende a Deus com o seu pecado. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 24. O perdão de justiça do mundo também é errado. A nossa referência de justiça é horizontal, ou seja, nosso padrão é medido por aqui mesmo. Não há uma referência maior. Sou pecador, mas menos que fulano. Sou ruim, mas menos que Beltrano. Meu coração não é tão mau quanto o de Cicrano. O Espírito Santo convence o pecador de que a justiça de Deus é perfeita, isenta de manchas e parcialidades. Romanos 3, verso 21 a 23. É esta justiça que deve ser o ponto central de referência. Sem ela, não há justiça. O resgate foi aceito e consumado, a justiça pela qual os crentes seriam justificados. A verdadeira justiça mostra quão pecadores somos e como ofendemos a Deus com nosso pecado. Também revela a incapacidade humana de expiar os próprios pecados. O Espírito Santo torna claro isso no coração do pecador. O juízo de Deus por causa do pecado caiu todo sobre Cristo. Era o cálice que bebera. Mateus 26, 39 a 42, Marcos 14, 36, Lucas 22, 42. Portanto,
O Espírito Santo convence de que aquele que está em Cristo não resta mais sobre si juízo por causa do pecado. Já fora julgado em Cristo, está em paz com Deus. Romanos 5:1. Justificado por Cristo e santificado por Cristo, no poder do Espírito Santo. Romanos 4:25. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Paulo descreveu os dois tipos de pessoas, o velho e o novo homem, dois tipos diferentes de existência ou duas mentalidades, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Os resultados desses dois modos de pensar são explicados da seguinte maneira: morte versus vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é minimizada contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A pessoa não regenerada na carne é inimiga de Deus e não é sujeita à lei de Deus, porque não tem o Espírito do Senhor, que é o único a tornar possível a submissão. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículos 5 a 7.